Prontinho. Vamos lá. A renda líquida, ela vem no potinho assim. Ela já vem preparadinha. Ó, tá limpinho, porque eu sempre termino de usar esse potinho. Eu tô abrindo agora, o outro que eu tava usando, ele já tá quase no fim, eu não quis pegar ele. Mas acabou o uso, eu limpo toda a borda com lencinho umedecido para poder lacrar e não ficar uma borrachinha em volta. Isso ajuda a manter o produto sempre na validade, funcionando direitinho como ele precisa. Não vão deixar aberto sujo, porque daí contamina o produto e o produto daí não vai render. Eu tenho texturas para fazer o tipo de renda, né? Para fazer a renda. Quem não tem, tem moldes também para isso. Mas eu vou fazer a demonstração na ferramenta que eu tenho. Mas ela não é só para trabalhar nesse tipo de ferramenta. Dá para fazer cobertura de bolo, dá para fazer cobertura de docinhos, tingir ela em outras cores. São testes que vocês vão fazendo e vão descobrindo muitas possibilidades para esse tipo de material. Tudo que vai usar, limpa antes. Não importa que lavou, limpa antes. Como nós mexemos com muitos produtos, pode cair um pouquinho de corante, glitter, qualquer coisa assim. Então, limpa bem a ferramenta de vocês. Tenham uma espátula para isso. E quem já estava com dúvida de como vai utilizar, tá aqui. Eu não costumo passar o creme nesse sentido aqui, porque eu preciso que ela fique com uma texturinha de renda. Então, eu só borrifo um pouquinho de óleo de coco. É a única coisa que eu faço diferente. Com o creme, eu tive a impressão de que nesta ferramenta, ela tirou um pouquinho do efeito de rendado. Por isso que eu optei por usar o óleo de coco. Só faço uma ou duas borrifadas, não mais que isso, gente. E é óleo de coco, óleo desses que a gente encontra aí em supermercado. Pego um pincel macio, vou passar na textura, por ela toda. Isso para uso nesta ferramenta, tá, gente? Se vai usar em outra ferramenta, é outro tipo de procedimento. Eu tô fazendo conforme eu trabalho aqui, tá bom? Então, se tem a ferramenta aí que aproveitar, pode tingir a renda líquida com corante. Ela vai ficar na tonalidade que vocês escolhem. Eu tiro aqui direto do pote e vou preenchendo as cavidades, ó. Tem que ir de pouquinho, não adianta querer colocar de muitos, porque ela vai ficar cheia de falhas. Já fiz a experiência de colocar ela numa certa quantidade aqui e deixar espalhar, ela ficou cheia de falhas. Então, faz o procedimento da forma correta, com calma e com tranquilidade. Preenche todos os buraquinhos, pode passar uma camada generosa, hein? E depois a gente vai tirar o excesso. Vai colocar no local plano, não vai ficar mexendo, vai deixar ela lá às 8 horas para secagem, passar um lencinho umedecido para tirar a quantidade aqui de rebarbas que possam surgir na lateral e ela vai desenformar sozinha. Ela vai sair um pouquinho mole, assim que terminar as 8 horas da secagem, mas deixa secar em cima de uma espuma, forrada com tecido, aí ela vai ficar dessa maneira, ó. A renda eu ensinei vocês fazerem, é só fazer, esperar as 8 horas, vai aguardar direitinho, demora um pouquinho, então ou tem várias ferramentas iguais para poder desenvolver, ou então vai ter que fazer, esperar e tirando de pouco em pouco. Aí vai juntando e fazendo que nem eu, colocando nos potinhos. A base dela, eu usei um cortador, pode ser o cortador que vocês têm em casa. Eu não vou ensinar essa parte aqui para vocês, tá? Só vou explicar sobre ela, vou focar mais na modelagem. Eu cortei uma tag com um cortador, num formato que cabe
o meu círculo, né, de renda. Então, eu cortei com uma massa, essa daqui, inclusive, é a massa casquinha de laranja. E esse é o marrom ursinho. Esse que eu usei de fundo é o marrom ursinho. Faz parte da linha Candy, e é a que eu gosto para fundos de chaveirinho. Fiz o corte com a espessura de 3 milímetros. Então, aqui, coloquei entre 2 réguas niveladoras, abri a massa, peguei um marcador, pode ser um rolinho, o que vocês têm em casa, marca daí. De um lado, no caso, esse aqui é a parte de trás, eu também marco, e a parte da frente que eu deixo ela bem mais apertada, né? Fica mais relevo. Gente, eu tô vendo aqui a Rose falando, né, a respeito do dedinho no creme, verdade. Gente, como eu uso cremes de cabelo e eu vejo as meninas sempre falando sobre isso, eu estava com um potinho de creme aqui e eu fui reparar. Ele estava com a consistência diferente, já com um cheirinho estranho. Então, eu passei a me policiar, não colocar mais os dedinhos dentro. Porque toda hora tá usando uma coisa diferente, toda hora a gente tá com materiais diferentes na mão. Aí, eu adotei a medida de colocar sempre com a pontinha da espátula. Melhorou muito, porque o cheirinho do creme fica perfeito, a consistência, a renda a mesma coisa. A espátula, limpa ela bonitinha, deixa sempre assim, sem tirar de um produto para o outro, para evitar a contaminação. Massa, a mesma coisa, vai mexer na massa, lava as mãos, limpa ela direitinho, para que não tenha contaminação, porque depois mofa, ou ela fica com um cheiro desagradável, ou muda a consistência na hora que a gente faz a peça. Tá aí, alguns pontos que vocês têm que prestar atenção. Às vezes, são pequenas coisinhas que a gente tá fazendo no dia a dia. Aí, completou a secagem da tag. Vou fazer nessa aqui para vocês entenderem. Vou colocar aqui um lencinho umedecido embaixo. Não é esse, porque esse aqui eu já terminei. Eu peguei giz pastel seco. Calma que a gente já vai modelar, povo. Tô montando ela com vocês. Já fazendo a parte da montagem. Costumo falar para quem me pede, né, me pergunta, o que eu faço, como que eu começo? Começa com o que você tem. Dá o seu melhor com aquilo que tem. Aí, depois, investe no que é necessário. Mas não vai deixar de fazer porque não tem. Improvisa, mas faz. Giz pastel seco, cotonete, plaquinha seca, vem na lateral, ó, sombreando. Por que eu gosto do cotonete mais do que do pincel? Porque eu consigo carregar um pouquinho mais aonde eu preciso e o algodão, ele ajuda a espalhar. Como eu vou usar os dedinhos para poder fazer modelagem, aí eu evito ficar sobrecarregando ele com os pozinhos que vai tingindo. Aqui, que vai sombreando. Fez isso, vai deixar ele secando. Nós vamos montar o chaveiro, porque isso é outra coisa que eu sei que vocês têm muita dúvida. Então, eu vou ensinar essa parte pra vocês e depois a gente vai fazer a modelagem, ok? Segura aí. O que precisa? 60 centímetros de cordão. Povo que me pergunta a diferença do cordão pro fio encerado. O cordão, ele parece uma cordinha, mas é uma cordinha que não é engordurada. Ele tem uma trama bem fechada. O fio, ele é uma outra cordinha, que tem uma trama mais aberta e o toque engordurado. Então, 60 centímetros vai cortar aqui nas pontinhas, que aqui eu já mexi. Uma dica que eu vou dar para quem trabalha aí com chaveirinho, fica desesperado porque não passa a bolinha, porque ele começa a abrir, é cola, gente. Cola aqui dentro do meu tubinho é outra coisinha que eu também faço questão de falar. Cola da Polycol, eu tenho vários tubinhos desse. Eu não uso tubão direto do tubão, eu compro esses reservatórios aqui, né, esses vidrinhos, abasteço, deixo ele sempre limpinho e tampadinho, que é outra coisa para manter a cola também com a consistência legal e sem danificar
o produto. Então, tendo assim, não vai ter problema. Agora, usar direto do biquinho não dá. Eu passo cola nas duas pontas. Isso pra quê? Isso eu já vou fazendo e vou deixando, tá? Vou cortando e vou fazendo. À medida que a gente vai colocando as bolinhas, ele costuma vir um pouquinho. Fazendo isso já não tem esse problema. Vou mostrar aqui o que eu uso, se vocês já tiram dúvidas também. São contas acrílicas, mas tem de plástico também, pérola também pode. Quando vocês forem comprar, presta bem atenção no furinho, tá bom? Aí a montagem, eu sempre começo com uma conta um pouquinho menor e uma conta um pouquinho maior. Nós vamos montar juntos aqui. Vai colocar 6 bolinhas menores e 5 bolinhas maiores, uma em cada ponta. E depois foco na modelagem, hein, povo? Compartilha aí, porque aqui tá as dicas para vocês trabalharem com tudo que tá sendo usado. E as dicas para cuidar direitinho dos materiais de vocês aí da Policol, gente, pelo amor de Deus. Então, compartilha. Que eu quero ver todo mundo usando direitinho, fazendo as coisinhas certinho. Para não contaminar nada e tirar o melhor proveito do que vocês têm aí em casa. Olha, montei aqui uma bolinha em cada. Vou contar um segredinho para vocês, que quando eu comecei a trabalhar com biscuit e comecei a fazer parte de chaveirinho, tercinho, eu não achava as bolinhas em lugar nenhum. E na minha cidade não tinha essas coisas. Eu fazia todas as bolinhas, pessoal. Às vezes pegava encomenda de 300 chaveirinhos, eu fazia 3.000 bolinhas, acreditem. Chegava nesse ponto de fazer todas as bolinhas de biscuit e depois furar todas elas. E hoje ter bolinha pronta. Olha, vai colocando. Quase acabando, povo, quase acabando. Às vezes eu não consigo acompanhar aí os comentários, mas tem a copiloto que tá aí atenta, né, Deia? Deia tá por aí, né, Deia? Se acontecer isso com vocês, ó, de ficar ali entrando com dificuldade, corta a pontinha, passa a cola novamente. Eu não tô nervosa não, gente. Olha, cada pontinha eu fiz isso, certo? Eu coloquei 6 bolinhas menores, 5 bolinhas maiores, de cada lado. Aqui na pontinha, eu vou colocar também, isso eu já vou colocando tudo uma vez, tá? Ó, viram o que aconteceu aqui? Vou fazer a mesma coisa, cortar a pontinha, passar cola novamente. Quem tá aí que tá gostando? Gente, fazia massa na panela, não tinha micro-ondas, queimava todas as pontas dos dedos. Eu persisti tanto, eu errei tanto no começo. Eu joguei muita massa fora, gente. Vocês não têm noção de quanta massa eu joguei fora. E ficava desesperada porque não dava certo. Quando eu consegui modelar a primeira peça, eu fiquei desesperada porque ela ficou parecendo um monstrinho, né? Sabe aquele meme expectativa versus realidade? Fui eu. Eu queria fazer o Pokémon, o Pikachu. Porque as lembrancinhas do aniversário do meu filho não saíram, tá? Só sinto informar isso pra vocês. Eu tentei, mas não saiu. Eu queria fazer bebezinhos, não deu certo. Eu confesso que eu achei que não ia dar jeito na coisa. Eu errei muito. Eu
queria fazer, eu mirei no Pikachu, acertei no Saci Pererê. Vocês acreditam nisso? Minha primeira peça acabou sendo um Saci. Primeiro porque era mais fácil para modelar, né, do que o Pikachu. Um ano depois, eu consegui, tá, gente? Um ano depois, eu consegui fazer as coisas certas. Mas esse um ano foi sofrido. Foi fazendo, errando e errando de novo. Quando eu acertei, aí não parei mais. Aí acertava na massa, acertava nas cores e tudo mais. Tingia a mão, tingia a parede às vezes, a mesa. E não desisti, gente. Só tinha as revistas para poder aprender, porque não tinha aula aqui por perto. A minha cidade é bem afastada, né? Fica cerca de 4 horas de ônibus. De 3 a 4 horas de ônibus para a capital. Na época não tinha muita informação sobre isso. Eu esperava sentadinha na frente da banca de jornal para poder comprar a revista. E vinha 2 revistas só 2 para uma cidade como a minha. Resultado, eu tinha que fazer o quê? Apelar para outra pessoa não comprar, né? Porque se comprasse só tinha eu e mais uma louca que queria fazer biscuit. Mas sobrevivemos e estamos aí, com tudo que tem de direito. Ah, gente, acabei dando um nó aqui, papagaiando com vocês, esqueci de colocar a bolinha, gente. Olha só, bom acontecer isso pra vocês verem, tá vendo? A gente começa a papagaiar e tira o foco do ensino. Ainda bem que eu já sei desmanchar. Gente, eu tô modelando aqui e não tô conseguindo ver os comentários, porque tô prestando atenção na modelagem, mas tem aí copilota, tem o pessoal aí que já tá acostumado com a modelagem, enfim. Me socorram! Quem acompanha minhas lives sabe que eu sou meia louquinha. Aí eu uso uma bolinha acrílica um pouquinho maior, essa tem 15 milímetros. Depois quem tiver dúvidas a respeito, me pergunta, eu respondo, eu falo tudinho onde tem o quê. Inclusive onde tem os produtos da Policol para adquirir. Então, daí é só me chamar. Ó, coloquei a bolinha. Tá aqui, bonitinha. Dá para colocar isso aqui também antes, tá? Mas é que eu sei que às vezes a pessoa vai colocar de outra maneira. Eu encaixo outro ganchinho que tem aqui dentro. Então, eu uso sempre a minha tesourinha como auxiliar, para poder encaixar o cordãozinho e ir puxando. Dá para montar também, conforme eu faço, que é de outra forma, mais rápida. Que é já ir deixando no cordão. Quando eu vou montando em série, é mais fácil do que quando eu monto um. Calma aí, gente, que enroscou o negócio aqui. Prontinho, só puxar. É uma argolinha de chaveiro, um guiso, uma argolinha normal e uma letrinha pingente, que tem à venda nesses locais que vocês vão comprar as coisinhas para bijuteria, tá bom? Quem não tem tudo isso pode fazer até aqui de biscuit. Pode usar as letrinhas e também fazer de biscuit. O que importa é fazer com o que tem. Vem aqui, dou um nozinho, ó, em torno, pra ficar um vãozinho. Tá bom? Esses daqui ficam pra pontinha. E essa parte aqui é onde nós vamos colocar o nosso chaveirinho, ó. Tá vendo? Essa é uma das formas que eu monto. Tem outras mais simples. Aqui esse pro tercinho é o melhor. Pelo menos não arrebenta. Já passou no teste comigo várias vezes. Fez isso, vai ficar um cordão grandão. Aí a gente vai colocar o quê? A tag. Vai passar cola.
e vamos modelar logo em seguida. Vai encaixar aqui o cordãozinho. Esperar completar a cura. Vai passar cola também na parte da outra tag. Encaixar na posição. E pressionar. Não façam isso com essa parte molhada, viu, gente? Vocês vão tirar todo o efeito. Já faz dessa maneira, ó. Com ela um pouco mais firme. Então, a base do chaveiro tá pronta. Certinho? Agora, nós vamos modelar a santinha. Depois aqui eu coloco também uma fitinha de cetim, um lacinho. Fez isso, que é a parte que vocês estavam com bastante dúvida. Então, bora. Vamos focar na modelagem. Olha. Sova bem. Mesmo que eu já fiz a sova com o creme, que eu faço tudo antes de colocar dentro do pote, viu, gente? Depois eu não fico colocando creme novamente, só se eu percebo que ela tá um pouco firme. Mas nem precisa, se fizer esse procedimento não vai acontecer isso. Vocês vão fazer uma bolinha. Sova bem, para não ter rachaduras. Faz um rolinho. Do rolinho, pressiona na placa. Pressionou, com os dois dedos, né, indicadores, a gente vai pressionar uma parte de cima. Na parte de baixo nem precisa mexer. Como se estivesse fazendo um triângulo, ó, mas eu não vou afinar. É nessa posição mesmo. Desse jeitinho. Vou baixar um pouquinho a câmera para vocês verem melhor. Peraí. Como a peça é pequenininha, fica melhor. Melhorou? Ó, desse jeitinho. Fiz aqui, ó, pressionei. Vou tirar aqui, porque senão ela fica brincando de foco. Vamos usar... Aqui não tem jeito, gente, vai ter que usar isso. Só que quem não tem, pode marcar com marcador de boquinha normal, tá? E o olhinho também, dá pra fazer com pérolas. É que eu gosto dela com o olhinho fechado. No estilo sorridente, que é a boquinha que vocês tanto gostam. Eu uso os pincéis modeladores, o 105, o 104. E aí eu tenho um pincelzinho de silicone, esses que as manicures usam, que ele é bem maleável. É ele que eu gosto de utilizar para fazer a parte do acabamento. Compartilha aí, gente, para que mais pessoas possam ver. Já vai tirar a dúvida de uma parte das boquinhas, né? De uma das boquinhas que eu faço. Aqui, a cabecinha, ela vai ficar em torno de 2 centímetros por 2. 2 um pouquinho e de altura 2 centímetros, tá? Eu vou encaixar o pincel na diagonal, não é em pé, bem abaixo da metade dessa peça. Quase encostando aqui no finalzinho. Eu encosto o pincel e jogo um pouquinho para a esquerda e para a direita, formando um sorriso. Vou pegar o pincel 104, não marquei muito não, viu, gente? É só um pouquinho, não precisa abrir demais. Pego o 104, vou encostar a pontinha dele numa lateral e fazer um movimento como se eu estivesse contornando. É esse movimento que eu faço na massa. Encaixo e faço isso na outra também. Vai abrir essas duas cavidades. Fez isso, é só passar a ponta do dedo, tirando essa marcação e abrindo como se fosse um sorrisinho. Empurrando aqui a massinha para as laterais, com carinho. Acho que agora ela focou. Percebeu que eu não fiz nada além disso, né? Já abriu ali a boquinha. Para ela ficar um pouquinho mais em evidência, eu uso daí o outro pincel. Com essa parte chanfrada para cima, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou encostar e só puxar. Eu não fiz força, só puxei.
Encaixei e puxei. Pego novamente o pincel, firmo um pouquinho mais. E faço o mesmo procedimento. Aqui eu já fiz o meu sorriso, ó. É o sorrisinho que eu faço na maioria das peças. Já fica a marquinha da boquinha ali. Não precisa marcar a linha dos olhos, nem nada. O olhinho, eu uso o mesmo pincel da boquinha, com a parte chanfrada para cima. Eu pego este cantinho aqui, encosto o meu pincel, dando um espacinho de uns 3 milímetros para cima do finalzinho da boca. Eu vou encostar o pincel ao cantinho dele e vou fazer um movimento jogando para cima. Mesma coisa do outro lado. Encosto e jogo pro ladinho. Dessa maneira. Aí, eu empurro um pouquinho da massa de cada lado, só pro sorriso firmar. Fazendo isso, gente, não vai abrir um buraco. Foca. Minha câmera não pode ver nada na frente dela que ela não foca. Alguma dúvida? Vocês estão batendo papo aí, gente? Eu faço bagunça nas lives. Com exceção que eu fico quieta quando eu dou policol, eu fico prestando atenção. Alguma dúvida? Querem que eu faça o procedimento de novo? Quando eu dou policol, presta atenção, gente. Eu não faço bagunça, não. Mas eu sou bagunceira. Então, essa é a cabecinha. Calma que eu tô aprendendo aqui, gente. Tô acostumada com a outra câmera. Belezinha. Corpinho, povo. Ó. Essa parte que eu tô ensinando vocês estão fazendo todo num processo só. E deixa lá secar. Porque o manto a gente precisa da peça seca para poder trabalhar. Então, isso que eu tô ensinando vocês já é uma sequência de uma vez. Não precisa esperar etapas, tá bom? Assim vocês já anotam aí também. O corpinho, ó, meu potinho de massa laranja. Esse aqui é o tom laranja misturado com branco. Proporção que eu usei: 100 gramas da massa laranja, 50 da massa branca. É a cor que eu gosto para fazer a Nossa Senhora Aparecida. Cenouras também, gente. Adoro fazer usando esse tom. Fica bem suave. E aí dá até para sombrear. Corpinho, 1 grama. Ele é bem pequenininho. Tirar a balança de perto, porque senão ele fica, não deixa trabalhar, fica focando aqui, desfocando. Fernanda, eu sou desse jeito. Um olho na live, um olho trabalhando. E ao mesmo tempo, às vezes até atendendo. Faz uma bolinha, sova bem, viu, gente? Sovou para colocar dentro do pote, não significa que aqui na hora de trabalhar a gente não tem que sovar de novo, tá? A gente sova antes de dar o formato. Muitas rachaduras acontecem por conta disso. Acha que tá ali já sovei o suficiente dentro do pote, não preciso mais sovar. Não é assim que funciona o negócio. Antes de colocar em molde, antes de tirar com o cortador, para fazer modelado, sova novamente, junta bem a bolinha para dar o resultado adequado. Bolinha, nós vamos fazer uma coxinha gorda, pressionar aqui na placa. Aí eu já pego na mão e ó, coloco entre o indicador e o polegar e empurro para ela formar um triângulo. Aqui eu uso, não riam da minha ferramenta, tá, gente? Que é a minha ferramenta preferida. Eu gosto demais dela. Vocês vêm usando ela em toda a live, vocês já chegaram à conclusão, né? Cadê minha ferramenta que tava aqui? Pensei que meu gnome eu tivesse levado. Gente, é uma agulha.
uma agulha de costura, que eu gosto demais. Eu acho que as marcações dela ficam muito legal, fica bonitinho. Dá pra fazer com faquinha? Dá, mas eu gosto de usar a agulha. Aí eu venho e faço 3 marcações na parte de baixo. Dou uma leve pressionada. Tiro um pouquinho das quinas na lateral. Vai ficar assim, ó, desse jeitinho. Arame, esse é arame de alumínio. Arame de meia de seda, tá? Eu gosto muito dele para entremeio porque ele não enferruja. Às vezes a gente compra alguns alfinetes aí, procedência não é adequada, quando vê, enferrujou a peça. Esse não tem erro, gente. Compra de rolo, ele suporta bem. Então, para entremeio, eu gosto dele, ainda mais as pecinhas miudinhas. Corta um pedacinho pequenininho. Aqui eu até vou cortar mais uma pontinha. Pega a cabecinha, faço um furinho quase rente à parte de trás. Ó. Alguém falou aí de faquinha de rocambole. Gente, era o que eu tinha de ferramenta. Não achava ferramenta na minha cidade de jeito nenhum. Aí eu pegava as agulhas de crochê, as agulhas de tricô. E se eu tivesse descoberto que tinha uma agulha desse tamanho antes, gente, nossa, tinha solucionado metade dos meus problemas. Faquinha plástica, tampinha de caneta. Essa parte aqui, gente, inclusive quem não tem o pincel modelador, dá pra fazer com a basezinha ali da caneta. Aquela pontinha que fica da caneta mesmo, da tampa da caneta, dá pra usar pra fazer a marcação. Uma das minhas alunas que tá por aí fez isso. Canudinho, gente, dá muito bem. Rolinho dá para substituir usando caninho de bandeira, caninho de cano mesmo. A gente vai improvisando quando não tem, depois compra a ferramenta certa para poder fazer as coisas, tá? O improviso no começo. Depois adquire o que precisa para não ficar usando coisinhas que não vão agregar, né? Mais à frente vai precisar trocar, não tem jeito. Ó, fiz isso, vou colocar agora os bracinhos, que no caso é só as mãozinhas. Eu pego uma bolinha bem pequenininha de massa. Essa não tem nem peso, viu, gente? Nem passei medida dela porque não tem. Ela é bem pequenininha. Vai fazer uma coxinha gordinha, colocar entre os dedos, pegar uma faquinha e marcar o centro. Vai ficar parecendo como se fosse um coraçãozinho, ó. Pequenininho. Eu não passo aqui a cola direto na peça. Coloco no dorso da mão, na parte de cima. Aqui entra a minha ferramenta, eu gosto dela. Pode usar um palito também. Vai passar cola, pouca cola, não precisa colocar muito, porque senão ela fica brilhante e aí fica feio. Vamos esparramar ali, espalhou, colou a mãozinha. Fez isso aqui, deixa secar. Ela vai ficar assim, ó. Essa aqui já tá mais sequinha, olha o tom como ficou lindo. E essa aqui a gente acabou de fazer. Precisa que ela esteja seca para não deformar, vocês vão entender o porquê. Fez, tá aqui bonitinha, já secou. Quem me perguntou a medida dela, inclusive, deixa eu aproveitar para não esquecer. Vai ficar com 3,5 centímetros, tá, gente? Essa peça sem a coroa, porque daí a coroinha, ela dá ali os 5 milímetros a mais. Cabelinho.
Vamos usar massa preta, sem mistura. Preta direitinho ali, a cor do pacote. 0,6 gramas. O cabelinho é o charme. Vai fazer uma bolinha. As meninas estão colocando aí as medidas, para quem tá perguntando. Vai fazer um rolinho e as pontinhas um pouquinho mais finas, só isso, ó. É isso aqui. Eu nem passo cola às vezes, viu, gente? Vou passar aqui só por precaução, tá? Mas não tem necessidade na hora que tá fazendo, se a massa estiver bem molinha. Fez isso, nós vamos colocar esse pedacinho de um cantinho no outro, ó. Aqui, na cabecinha, dessa maneira. E eu vou descer com o dedinho. Vou espalhar. E aí, eu jogo a parte de trás aqui, eu espalho um pouco mais. Ó, desse jeitinho. Para dar o efeito, eu usei canudinho de cotonete. Cortei a pontinha. E aí, texturizei para ficar o cabelinho no estilo afro, né? Geralmente a gente faz ela com a franjinha lisinha. Nesse caso, eu quis fazer ela com o cabelinho no estilo mais voltado para o afro. Fiz baseado em uma figurinha, gente. Olha que legalzinho. Estão batendo papo mesmo, hein? E eu tô aqui focada. Que coça, que coça. Chegou nesse ponto, tem que deixar secar um pouco mais, tá, gente? Pra não amassar nem nada. Aqui eu vou dar continuidade nela do mesmo jeito. Mas aí, vocês fizeram essa partezinha, deixa secar mais um pouquinho pra não deformar. O cabelinho ficar desse jeitinho, ó, altinho. Tá bom? Sigam só esse detalhe. Tá vendo, gente? Ainda tô usando aqui improviso. Porque não dá o efeito. Eu tentei fazer com a outra ferramenta, do jeito que eu estou acostumada a fazer, que é a ferramenta que nós usamos pra fazer grama. Ela parece um leque. Também usei a pinça, não deu o efeito que eu queria. Usei a escovinha, não deu efeito. Falei, ah, não, vou fazer como eu fazia antes, com canudinho. A textura fica perfeitinha, gente. Fica muito legal. Eu tentei todas as formas com a ferramenta certa, foi dar com aquela do improviso. Chegou neste ponto aqui, gente, vai deixar secar. Eu vou fazer aqui com vocês o detalhe da sobrancelha, tá bom? Que eu já gosto de deixar maquiada com as sobrancelhas. Se vai colocar bolinhas pros olhos, já faz os cílios também. Aqui, como ela tá com o olhinho fechado, eu não faço cílios. Eu faço somente os detalhes mais práticos, pensando mesmo na produção. Vocês estão todas focadas, meu Deus, tô vendo. Ideia, você tá bem aí? Porque eu peguei o avião e fui. Para pintar os cílios e as sobrancelhas, eu uso tinta acrílica preta fosca. Pincelzinho fininho. Esse daqui é aqueles pincéis que o pessoal faz desenho em unha, manicure. Elas usam para pintar, aqueles adesivos. É o que eu gosto de usar. Ele é bem fininho, tem pouquíssimos pelos. Aí eu tenho
Um reservatório desses de acetona, eu coloco água. Sempre hidrato meu pincel aqui na pontinha. Tiro um pouquinho do excesso, molho a pontinha na tinta, tiro o excesso e faço daí o desenho aqui na peça. Sai bem fininho, gente. Quem não tem habilidade com o pincel, faz com a caneta. Mas eu recomendo que treinem com o pincel. Vão se surpreender. Vai ficar dessa forma, ó. Deixa secar para não borrar. Vai pegar o giz pastel ou a linha blush, o que vocês têm aí que usem pra fazer a parte das bochechas. Eu tenho um pincelzinho com uma pontinha de espuma. Aí eu só passo aqui na lateral da bochechinha, na mãozinha e um pouco na testa. Não carrega muito, tá, pessoal? Faz com delicadeza, por favor. Aqui na parte da roupinha, eu pego um pouquinho do marrom, misturo um laranja, o que tem aí, e vou colocando também, ó. Vou passando aqui na parte de baixo, pra sombrear. Depois que eu fiz isso, faço as pintinhas nas laterais. As pintinhas eu uso boleador, mas quem não tem boleador pode usar a ponta do palito de dente, que ela é bem fininha, ó. A pontinha desse boleador, ela é bem fina. E vocês sabem que as minhas peças têm ali um toquezinho, né? Eu faço sempre uma pintinha na bochecha. A bochecha tem que ganhar uma pintinha. E aqui também. Em algumas peças, quando eu tenho espaço, não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou tentar, tá bom? Eu faço até um crucifixo bem pequenininho, usando tinta dourada. Foca. Mas é um detalhezinho bem minúsculo. Se vocês olhando nas fotos, vocês vão perceber. Quando tem um espacinho aqui embaixo, eu faço isso. Deixa secar um pouquinho. E aí, vamos fazer o manto. Nem vi a hora, gente. Já tô indo e nem prestei atenção na hora. A mãozinha, a Valéria, travou? É isso mesmo, gente? Eu tô vendo certo? Valéria, só confirma. Se travou, faço de novo. Cadê a Valéria? Agora que eu vi o comentário dela. É isso mesmo, Valéria? É isso que você quer saber, a mãozinha dela? Tô dentro do horário, gente? Eu tô passando do limite. Ah, então tá, Valéria, vou fazer a mãozinha então pra você, tá? Enquanto isso, daí minha pecinha vai secando e aí depois eu já faço o manto. Estamos quase acabando, gente, quase acabando. Valéria, ó, é uma bolinha de massa bem pequenininha, essa daqui não tem nem peso, ela é bem pequena. Você vai levar em consideração que o corpinho tem 1 grama. Então, é uma bolinha bem miudinha, tá? Aqui em centímetros, se for usar a medida, ó, 5 milímetros, tá bom? Vai fazer uma bolinha, uma coxinha, gordinha. Pode fazer na placa, pode fazer na mão. Vai colocar entre os dedos. Pressiona, né? Coloca entre os dedos. Com a faquinha, você vai encostar na base e subir até a pontinha. Ela vai ficar assim, ó. Como se fosse um coraçãozinho cortadinho no meio.
Aqui já sai as duas mãozinhas juntas. Certinho? Gente, não adianta. Eu vou continuar até terminar. É muita coisa, muita informação para passar, né? Então, não tem jeito. Ultrapassa um pouco do horário, mas não tem problema. Pro manto, eu usei a mistura de massa azul celeste e eu coloquei umas gotinhas de pigmento na cor azul bique. Mas o azul celeste, só ele já fica um azul um pouco mais escuro. E que eu gosto que chega quase perto do tom do azul royal. Então, por isso que eu usei o complemento das gotinhas para poder chegar no tom que eu queria. Não tem peso aqui, tá, gente? Só sovar, pega aí uma quantidade, sova, vai fazer uma bolinha. Dessa bolinha vai fazer um rolinho. Vou tirar a esteca daqui para não ficar mexendo no foco da câmera. Estão firme e forte aí, Márcia? Que delícia. Então, tem o azul jeans e eu não tinha aqui, então por isso que eu usei essa mistura, tá, gente? O azul jeans eu sei que ele também fica um pouco mais escuro, mas eu não tinha mistura, eu usei em cima da base do azul celeste. Faz aqui um rolinho. Esse rolinho pode fazer com 8 milímetros. Como eu trabalho com a placa, então eu vou sempre observando. Fez esse rolinho, nós vamos fazer o quê? A peça vai estar seca, então daí tem como mexer sem deformar, tá bom? Vou pegar um pouco de cola, bem pouquinho. Colocar uma pontinha aqui e distribuindo. É pouca quantidade, viu, gente? Não vai exagerar aí na cola, não. É só sujeira mesmo, só pra segurar. Esse rolinho de 8 milímetros, eu encosto aqui na pecinha, ó. Encosto uma pontinha aqui, sempre deixo um pouco a mais. E aí, eu venho pressionando e dando contorno em volta da peça. Com a peça seca, fica super fácil pra fazer, viu, gente? Esse daqui ainda tá um pouquinho úmido. Ainda mais com o cabelinho. Aí, vai abaixando e dando o formato do manto. Corto aqui as pontinhas com a tesoura. Vai ficar dessa maneira, ó. Atrás fica assim mesmo, viu, gente? Por que que eu não cobri toda a parte de trás? Como ela vai ali na base, no aplique, não tem o porquê. Eu acho que não... Acaba ficando um volume que não tem necessidade. Aí, eu vou abaixando, abro aqui na parte da lateral. Vou virar as pontinhas pra trás, ajeitar, fazer isso aqui também do outro lado. O que tiver de excesso, eu tiro na parte de trás, ó. Esse é um dos jeitinhos que eu faço, tá bom? Tem outros. Se quiser aproveitar o tamanho dela aqui e aumentar um pouquinho, dá pra fazer muita coisa com essa base aqui, tá? Ó. Tira aqui a parte de baixo um pouquinho do excesso. Virando. E ela vai ficar assim, ó. Quanto mais seca ela está, melhor fica para vocês poderem pressionar. Aí não vai deformar. Vocês viram que aqui, ó, como eu não respeitei, já tirei até a parte da sobrancelha que eu fiz a pintura. Por quê? Porque a massa está um pouco seca. Tá um pouco úmida, desculpa. Fez isso, faz a viradinha, ó. Vai ficar assim, desse jeitinho. Vocês vão ajeitando.
Deixa secar em cima da espuma antes de colocar lá no chaveirinho, tá bom? Respeita essa etapa de secagem para não deformar. Se colocar ela toda úmida do jeito que ela tá aqui, em cima da plaquinha, mesmo a placa estando seca, ela vai repuxar. Aí acontece de envergar, que é uma das reclamações que vocês fazem direto comigo sempre. Então, por isso, já tô dando a dica para vocês poderem se orientar nesse sentido. A parte do contorno aqui nós vamos fazer com a tinta dourada. Obrigada, Yolanda. Gente, eu agradeço vocês por estarem aqui, tá? Muito obrigada mesmo. Live ao vivo. Live já é ao vivo, né, gente? Olha eu aqui. Eita. Fazer vídeo ao vivo eu gosto, mas ainda não... Dizer que estou preparada, não estou, né? A tinta acrílica, que eu tô usando a tinta Metal Colors com a tonalidade dourado solar. Mas vocês podem usar a tinta dourada. Só um minuto, gente, por favor. Só um instantinho, sim. Eu tô ao vivo, gente. Tá bom, você pediu as coisas. Eu sei disso, Caliel. Obrigada. Cadê o cartão? Já paguei. Já tá pago. Gente, desculpa, tá? Aqui em casa é assim o tempo todo. Aí a parte da pintura, vocês vão fazer o contorno, a volta toda. Façam na peça seca, tá bom? O efeito fica bem melhor. Não corre risco de borrar nem nada. Respeitem as etapas de secagem. Fez isso, é só fazer umas pintinhas para deixar bem bonitinho. Eu faço um coraçãozinho aqui também, ó, de cada lado. Com 2 pinguinhos de tinta, puxo uma pontinha. Só usar o boleador e já tá pronto. Aí, faço as pintinhas a volta toda. Por isso que é bom deixar secar, porque senão a gente acaba pressionando ali, vai formando os buraquinhos. Faz a voltinha toda dela, bem decoradinha. Faço, deixo secar. No dia seguinte que eu vou colocar em cima das bases. Se for fazer imã de geladeira ou a tag, o que for utilizar, faz separado, faz as etapas de secagem de cada uma das peças, depois é só fazer a colagem. Desse jeitinho. Depois tem que corrigir aqui, né? A sobrancelha. A coroinha, gente, eu uso, ó, um aplique pequenininho desses de loja de bijuteria mesmo, ó. Esse aqui ele tem cerca de 1 centímetro. Adequado pro tamanho das pecinhas. Eu colo com cola branca ou então a cola de lantejoula. Quando a massa tá um pouquinho úmida, eu já coloco ela com cola branca mesmo. Tiro o excesso, pressiono e ela fixa, tá?
Mas ela tá um pouquinho mais ressecada e eu gosto da cola de lantejoula. Vai ficar dessa maneira. Aí é só colocar aqui, ó, na tag. As rosinhas eu também faço manual. Tem moldes, tem, mas às vezes tem peça que a gente quer dar um toque a mais, então a gente pega e faz como? Faz manual. Vou ensinar vocês a fazerem como tá aqui, né? Porque vai fazer a pecinha inteira aí, já vai entender. Estou usando aqui a massa rosa ternurinha. E o azul celzinho, que foi o outro tom que eu usei. Uma bolinha de massa que não tem peso, tá, gente? É só fazer um rolinho. Gente, eu amo detalhes. Tô vendo aí a Fernanda falando. Detalhes é uma das coisas que eu mais gosto na parte do meu trabalho. Se eu puder colocar, tudo eu coloco. Muitas coisinhas. Vai pressionar, fazer aí uma tirinha. Essa tirinha vocês vão enrolar como se fosse um caracol. Viram que é aleatório, não tem medida nem nada. Fecha aqui na parte de baixo, vai com cuidado, fechando e virando. Pra não amassar e não tirar as voltinhas. Fechou aqui embaixo, é só tirar o excesso e tá pronta a rosinha. Essa é uma das florzinhas que eu faço. Aí tem outras também. Vou fazer azulzinha aqui também. Às vezes quer usar rosinhas de papel, quer colocar aí o que tem em mãos, fique à vontade. Mas o que puder misturar, faça também. Se não tem, vai fazer manual. Vai fazer a mesma coisa, uma bolinha, um molinho, pressiona na placa, vira como se fosse um caracolzinho, fecha a parte de baixo, com cuidado, pressiona e tira o excesso. Folhinha, mais rápido ainda. As folhinhas eu uso massa no tom verde. Esse aqui é o verde folha, que eu misturei com branco. 100 gramas da massa verde, folha, 50 gramas da massa branca. Pego uma bolinha bem pequenininha. Vou fazer coxinha. Esse aqui ficou grande, vou fazer uma menorzinha. Coxinhas gordinhas, viu, gente? São as folhinhas. Faz tamanhos diferentes, que vai ficando bem bonitinho. Desse jeitinho, ó. Faço 4. E junto uma na outra. Como se fosse um coraçãozinho, ó. São as folhinhas. Dessa maneira. Vou até colar ela aqui, só para vocês entenderem a montagem, pra gente poder encerrar. Espero secar, tá? Tô colando aqui só porque estamos na live, mas eu aguardo a secagem para poder fazer a colagem. Que ela vai estar no tamanho certinho para poder fazer o encaixe. Ela vai retrair, né? Diminuir. Vai ficar deste tamanhinho, gente. Quando puder pressionar bastante, vocês conseguem fazer melhor o acabamento, ó. A diferença da que tá úmida para que tá sequinha. Coloco aqui as rosinhas. Encaixo com cola mesmo. E as folhinhas. Uma de cada lado. Dessa maneira. Atrás daí, né, que eu coloquei um lacinho, cetim, combinando com a cor. Vocês também vão fazer isso, colocar aí o que tem em mãos. Se não tem o lacinho de cetim, pode fazer um de biscuit também. E assim a gente concluiu a peça de hoje. Gente, façam, marca a gente, né? Marca a professora, marca a Policol,
para que eu possa ver que vocês reproduziram ela aí do outro lado. E pode colocar, como eu disse, eu faço ela com os olhinhos fechados, mas quem não tem as ferramentas pode colocar as pérolas. Se for usar pérolas, é a de 3 milímetros, tá bom? Que é o tamanho para esse tamanho de cabeça. Se vai usar miçanga, aí vai usar uma que seja adequada também. Eu não lembro a numeração, mas depois se quiser me perguntar, porque de cabeça eu não vou lembrar, mas eu sei a numeração também, tem anotado. Se vai usar olhinho adesivo ou olhinho resinado, são sempre da numeração mini para micro, porque ela é uma cabeça pequena, tá bom? Então, as medidas eu já fui passando para vocês terem noção. Agora, se quer fazer de olhinho fechado, usa a ferramenta.